Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje estou aqui para dar aula para você que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 1 da unidade 2. E a nossa aula hoje vai ser destinada a um assunto muito bacana, muito legal. E eu queria, antes de mostrar o assunto que nós vamos estudar, falar uma coisinha para vocês. Ciências da natureza, ela engloba tanto a disciplina física, química e biologia. Hoje nós estamos falando aqui sobre química. Nós estamos estudando a química orgânica. Então, toda a nossa aula é destinada ao conteúdo, à disciplina estudada e desenvolvida na química. E hoje eu trouxe um assunto muito, muito importante para a química, e não só para a química, mas para todos os ramos aí. Nós vamos falar exatamente desse assunto aqui, ó. Vem cá. Hidrocarboneto. Exatamente isso. Nós estamos estudando aí o carbono. Desde o começo, nós estamos estudando o carbono. E o hidrocarboneto nada mais é do que uma estrutura composta, ou seja, um composto orgânico formado apenas de carbonos e hidrogênio. Não existe outro elemento químico dentro de uma estrutura de um hidrocarboneto. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por carbonos e hidrogênios. Não existe outro elemento químico presente nessa estrutura, tá bom? Vem comigo aqui, vamos conhecer mais sobre ele. Olha só. Então, tá aqui, ó, formada apenas por carbono e hidrogênio. Essa é uma estrutura. O metano é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. O eteno também é um hidrocarboneto. Só tem carbonos e hidrogênio. O 2,2,4 trimetilpentano também é um hidrocarboneto. Nessa linda estrutura aqui, só existe carbonos e hidrogênio. Agora eu quero que vocês percebam o final do nome. Veja, metano, termine O. Etano, termine O. Trimetilpentano, termine O. Então, toda a estrutura, todo o composto orgânico que você olhar o nome e terminar com a letra O, saiba que é um hidrocarboneto. Olha aí que bacana, né? Olha aí, você já está começando a conhecer aquelas fórmulas que são desenvolvidas lá, né, que vêm nas bulas dos remédios. Então, olhou aquele nome grandão, lá no final apareceu a letra O, saiba que é um hidrocarboneto. E aí, claro que nós vamos estudar todos os tipos de hidrocarboneto. Mas antes de estudar esses tipos de hidrocarboneto, vamos ver aqui as propriedades dos hidrocarbonetos, as características dele. Vem cá, olha só. São compostos apolares, né? Eles não são solúveis aí em água. Pouco solúvel em água porque são apolares, porque a água é polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Eles são apolares, né? Então, não são solúveis em água. Baixos pontos de fusão e ebulição. E aqui é interessante a gente revisar o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição. Ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido, da substância, né, para o estado de vapor ou estado gasoso. Tá certo? Volta aqui, vamos lá? E são pouco reativos aí. Então, essas são as características básicas dos hidrocarbonetos. São compostos apolares, pouco solúvel em água, baixos pontos de fusão e ebulição e são pouco reativos. E aí nós chegamos no primeiro hidrocarboneto, que é o alcano. O que são hidrocarbonetos alcanos? Veja, ó, o nome termina em O, então é um hidrocarboneto. Alcano. Eu quero que vocês observem o meiozinho aqui, ó. Tá vendo? Alcano. Então, esse an significa o quê? Que essas estruturas apresentam apenas ligações simples. Apareceu o an, só tem ligações simples. Ó, metano, ó, o an.
A fórmula, aí tem butano, ó, o an aqui, ó. Então, apareceu esse infixozinho aí, nós sabemos que é somente ligações simples. Então, metano, butano, pentano, hexano, e aí vai por aí afora. Nós temos vários nomes. Tem an, é ligação simples. E existe uma fórmula para a gente calcular a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio presente nessa estrutura. Vem aqui conhecer a fórmula, olha só. A fórmula geral para você saber quantos carbonos tem é essa daqui, ó. Ou quantos hidrogênios tem. C significa carbono. Esse N significa a quantidade de carbono que tem na estrutura. H significa elemento químico hidrogênio. 2N significa que esse 2 é da fórmula, esse N é a quantidade de carbono, então esse 2 da fórmula vai multiplicar a quantidade de carbono e vai somar com 2. Esse 2 aí também é da fórmula. Veja, aqui tem C7. Se a gente não soubesse que era 16, como é que eu poderia saber? Ó, era só aplicar a fórmula, quer ver? Ó? C7, H, vamos supor que eu não soubesse a quantidade de H. H2Ns. Então, eu sei que o meu N é 7. Então, eu vou calcular o H. Então, 2 vezes 7, é isso? C7 mais 2, exatamente. 2 vezes 7, 14. 14 mais 2, 16. Então, aqui nós teríamos 16 hidrogênio, como na verdade temos. Então, a fórmula serve para você calcular tanto o número de carbonos que uma estrutura tem, quanto o número de hidrogênio, tá? Então, o alcano só tem ligações simples entre os elementos de carbono. An significa ligações simples. O, porque ele é um hidrocarboneto. Volta aqui comigo, vamos lá? Alceno. Aqui o alceno, veja aqui, O, porque é um hidrocarboneto, mas tem um pedacinho em, olha aqui, ó. E o que significa esse em? Significa exatamente isso, galera, ó, que apresenta apenas uma única ligação dupla, o resto é ligação simples. Propeno, só tem uma única ligação dupla, o resto é simples. Como é que eu sei isso, Rose? Porque aqui, ó, tem um pedacinho em. Se tem um pedacinho em, só tem uma ligação dupla. Ó, but-1-eno. Eno. Significa que no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação. E a fórmula geral do alceno é CnH2N. Então, vamos supor que eu não soubesse aqui a quantidade de hidrogênio, mas soubesse a quantidade de carbono. Então, se eu quisesse calcular a quantidade de hidrogênio, era só pegar a fórmula e calcular. Eu sei quantos carbonos tem, que é 5. 5 carbonos. Deixa eu habilitar aqui minha canetinha. Então, 5 carbonos nós temos. Mas eu não sei a quantidade de hidrogênio, Rose. Não, você vai saber agora. É só multiplicar os 2 por 5, né? Porque o N é o 5. Então, vai ser 2 vezes 5. Quantos hidrogênios teríamos aqui, galera? 10, que é o que temos aqui. Então, a fórmula serve exatamente para isso. Diante disso, temos o alcano. Vimos que o pedacinho an significa só ligações simples. O pedacinho en significa uma dupla, mas também temos agora o outro pedacinho que você vai conhecer. Vem aqui comigo, olha só, que é o outro hidrocarboneto, que é o alcino. Olha só o pedacinho que temos nele aqui, ó. In. E o que significa esse in, Rose? Uma ligação tripla. Então, significa que a estrutura terá uma ligação tripla. Mas se por um acaso não aparecer a estrutura com todas as suas ligações e der só o nome para vocês, você vai identificar que é um alcino, porque tem in, então tem uma ligação tripla, dupla não, tripla, perdão, e um O, então é um hidrocarboneto que possui uma ligação tripla. Veja aqui, ó, propino, in, possui uma ligação tripla. E o O, porque é um hidrocarboneto, só tem C e H. E a fórmula geral para calcular a quantidade de carbono ou a quantidade de hidrogênio é CnH2n menos 2. Chegando agora o alcadieno,
Ó, alcadi, ó, dien, tá vendo? Dien significa que tem duas ligações duplas. E aqui vamos chamar a atenção um pouquinho. Di, significa que eu tenho duas ligações duplas. E se eu tivesse três ligações duplas, seria tri. Por isso que é di, tá bom? Dieno, porque possui duas ligações duplas. Volta aqui pro quadro comigo, vamos lá? Olha só, pente, são 5 carbonos, 1,3 dieno. Significa que no carbono 1 tem uma dupla ligação e no carbono 3 tem outra dupla ligação. Por isso que é o dieno. E termina em O porque é um hidrocarboneto. A fórmula geral do alcadieno é essa daqui. CN é igual a 2Ns menos 2. Aqui você consegue achar número de carbono e consegue achar número também de hidrogênio. O alcadieno podemos ter ele de três maneiras: acumulado, conjugado e isolado. O acumulado é um do lado do outro, uma ligação dupla do lado do outro. Conjugado é quando tem uma sim, uma não, uma sim. Isso é conjugado. Isolado é quando vem uma no começo e uma no final. E aí nós temos esses três tipos de alcadieno. Chegamos, então, também agora na cadeia fechada, né? Que nós também temos hidrocarbonetos fechados, que é esse daqui, ó. Vem cá, vem aqui olhar. Ciclano, fechado com ligações simples, ó. Presta atenção, ó. Só tem ligações simples, sempre, tá? O, porque é um hidrocarboneto, só tem C e H na estrutura. Cicle, porque é um ciclo, é fechado. Veja que o nome te explica tudo, né? Então, aqui nós temos o ciclo, né? Esse ciclo aqui, ó. E o nome dele é ciclo, porque é uma cadeia fechada. But, porque tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Porque entre os meus carbonos só tem ligações simples, que é o que eu estou vendo aqui agora. E O, porque ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E aqui nós temos outro, ó, também fechado, é um ciclano, né? Um ciclano, onde tem 3 carbonos e só tem ligações simples. A fórmula geral para se calcular a quantidade de carbono e hidrogênio é CnH2n igual ao do alceno, né? E chegamos, então, no cicleno. O cicleno, ó, tá? Tem uma ligação dupla. Cíclico, porque é um ciclo. O, porque é um hidrocarboneto. E aqui nós temos o ciclopenteno, onde é um ciclo fechado, né? Um ciclo, porque é fechado. Pente, porque são 5 carbonos. Porque tem uma ligação dupla. E o O, porque ele é um hidrocarboneto. Aqui também nós temos um buteno, né? Porque temos 4 carbonos, uma ligação simples. Então, aqui nós temos 4 carbonos, but. Uma ligação dupla, só tem C e H, termina em O. Esse é o buteno. E essa é a fórmula geral para se achar aí todas a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Tá certo? Então, chegamos aqui a um exemplo 1, rapidinho aqui. Conhecendo a fórmula molecular de um único alceno, podemos determinar, ó, de um único alceno, podemos determinar sua fórmula geral, sabendo aí que o buteno possui a molécula descrita pela fórmula C4H8, marque a alternativa que corresponda aí à fórmula geral dos alcenos. Então, tem todas as fórmulas aqui e o alceno só pode ser essa daqui, CnH2n, que é a letra B de bola. Tá bom? Voltando aqui, temos mais um. Alcinos são hidrocarbonetos, o quê? Alifáticos, alicíclicos, saturados. Alicíclicos, saturados, alifáticos, insaturado com dupla ligação, alicíclicos, insaturado com tripla ligação, alifáticos, insaturados com tripla ligação. Então, ela é alifática, saturada com a tripla ligação, a letra E. E
O gás liquefeito de petróleo é uma mistura de propano e butano, logo esse gás é uma mistura de hidrocarboneto, de classes o quê? Ó, propan, butan, só pode ser alcanos, tá certo? Só pode ser alcanos. E aqui nós temos a explicação por escrita dela aí. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Claro que espero todos vocês na próxima aula. Será um prazer recebê-los aqui. Até mais, um grande abraço e espero todo mundo.